Vamos rapidinho. Agora sim. Alô, agora turma. Tá bem iluminado. Fã de quadrinhos. Que maravilha, hein? Fã de comics, books, graphic novels. Na minha época ainda chamava de gibi, eu chamo de gibi ainda. Gibi também, Gibi, claro. fumeto e banda desenhada, que é o meu melhor termo. O melhor termo é banda desenhada. Atenção. Deixa eu até virar aqui. Ok. Então aí, hoje a gente vai falar, convidei aqui Hugo Safatler, E aí, galera? sobrinho de Vladimir Safatl. Abraço pro Vladimir. Não? Abraço Vladimir, mas... A gente veio falar aqui de Flávio Colim, a lenda. Flávio Colim. A lenda não, o mestre, né? É uma lenda também. Ele é uma lenda, um mito. Um mito. Mito não. O maior desenhista de história em quadrinhos do Brasil, da história do Brasil, infelizmente já falecido. Lendário porque foi para um outro plano, talvez. Legendário. Mas é isso, vamos falar. Fala tudo que você tem para falar de Flávio Colim. Bom, vamos lá então. Flávio Colim. Por que eu... Então vamos direto ao ponto, né? Por que o Flávio Colim é tão da hora? Pra mim, o que me chamou a atenção primeiramente é essa mistura do traço americano, né? Anos 60, da era de ouro dos quadrinhos, né? Os quadrinhos clássicos. Não sei se era de ouro, sei lá. Pra mim era de ouro. E mistura com muito da arte brasileira, né? Da xilogravura. Você falou era de ouro, aquela época que os quadrinhos, tipo, os caras criaram o Homem-Aranha, todas essas paradas, os X-Men. Marvel Universe. Se você parar pra pensar que o auge do Colim foi nos anos 70, ele tava durante o grande boom dos quadrinhos. Ele era... E ninguém sabe disso. Ninguém. Pessoal do YouTube, vamos estudar... Vamos estudar não vou ser... Vamos pesquisar aí o Colim, porque realmente a gente tem um... Não, tem. Mas é que... Não, diga lá. É que o Colim, ele não desenhava super-heroes, né? Ele não era de super-heróis, ele era contra desenhar super-heróis e ele tinha um pé atrás bastante com a gente ler tantos quadrinhos de super-heróis gringos, Isso é verdade. Né? Esse é uma das outras qualidades do Colim, né? Que ele defendia muito a produção de uma identidade nacional, né? Eu acho que isso... Eu sou... É meio complicado porque Histórias Gerais é basicamente um western no interior de Minas Gerais, na época dos coronéis e dos jagunços. E uma outra que é a minha segunda favorita fora essa, é a Guerra dos Farrapos, também ilustrada por Colim, e é mítico. Essa é genial. É filme de Bang Bang. Não, é um épico, assim. Tem batalha de navio, batalha de terra, luta de sabre. É do caralho. O Will vai pôr aí na edição depois algum momento dessa imagem e é surpreendente porque você vê o Colim nos épicos, mas ele tá também no noir, né? No noir, no suspense, terror, desenhou muito terror, Colim desenhou muito terror. Aqui tem esse livrinho aqui, Fantasmagoriana, que é algumas historinhas do Colim. Você falou que eu vou colocar, se quem estiver assistindo aí, tiver YouTube, essas coisas aí, pode mandar uma mensagem que eu mando o que eu tiver digitalizado do Colim na internet, eu mando. Bem, que é? Ó, o Colim desenhava muito terror, desenhou coisa erótica também. Tem uma entrevista dele que ele dá na internet também, dá pra ver a entrevista dele escrita, né, não filmada, que ele brinca, fala, mas quem não gosta de uma sacanagem? E aí ele fala isso, e aí o jornalista fala que quando ele falou isso, a mulher dele tava cozinhando, deu várias risadas. E ele tem um quê de Milo Manara também, né? E esse é um dos motivos do traço dele ser tão bem feito, porque apesar de ser assim simplificado, com essa influência do cordel, ele consegue trazer todo o erotismo, né? E toda a sensualidade do corpo humano Então tem essa coisa que é uma literatura, não é de super-herói, mas não é realista, né? O desenho não é realista. E se você pega, por exemplo, o Lobisomem, né? Bota aí também depois um trecho do Lobisomem. Que ele desenhou a revistinha do Lobisomem. E o interessante do Lobisomem é que é colorido, né? E você vê a obra do Colim em cores, você vê que não é não tem todo o impacto e todo o potencial, e a paleta de cores dos quadrinhos da época não favorecem tanto o trabalho dele. Eu percebi isso comparando o Lobisomem com, por exemplo, a Guerra dos Farrapos, que tem uns 10 anos de diferença entre a edição de uma e a outra. E a Guerra dos Farrapos, apesar de ser preto e branco, isso é uma vantagem para ele, porque ele começa a enriquecer nos cenários. Então, no lugar de você ter só um fundo colorido ali de um rosa bebê, você tem os pampas gaúchos em
profundidade. É colorido o Guerra dos Farrapos. Não é colorido, é preto e branco, mas ele dá. Colocando a imagem você percebe, por exemplo, o lobisomem é só a imagem do lobisomem e um fundo colorido. Sim. A Guerra dos Farrapos, para não ficar o personagem em um fundo branco, ele preenche com desenho e com ambientação. Isso é uma coisa que ele faz sempre. Ele não deixa nenhum... Olha isso daqui. Ele não deixa uma vírgula de espaço sem informação dentro do quadrinho, né? Sim. Isso é chocante. Esse, pra mim, é um dos grandes trunfos do trabalho dele. Sempre tem informação. O quadrinho todo é preenchido de informação, né? É muito interessante. A Guerra dos Farrapos, por exemplo, ela acontece em várias locações. Tem as planícies gaúchas, você tem o litoral, que teve o combate de navio, né? Você tem as decisões do Império em outros estados. E ele sempre faz questão de botar lá, tipo, se a gente tá nos Pampas Gaúchos, vamos pôr um planão aqui, mostrando essa região e variando, sempre mostrando o lugar. E vai pra Bahia, mostra lá também, então... Isso é uma coisa que ele fala também, vi nas entrevistas dele, que ele fala muito, que ele pesquisa, né? Ele é um desenho que pesquisa muito. Quando ele desenha, aqui também tem, quando ele desenha a casa, você sabe que região do Brasil é. Nunca é genérico, né? Nunca é genérico. A roupa nunca é genérica. A casa... Na história própria do lobisomem, que é essa historinha de terror que ele tinha, super simples do lobisomem, tem uma hora que o lobisomem tá sentado numa praça, lendo um jornal. Não sei se você lembra dessa daí. Lembro. E aí, mano, é uma praça de uma cidadezinha do interior. Aquelas cadeiras de banco de praça, assim, filete, sabe? Como filete. Sim. Você fala, mano, ele não é um lobisomem em Londres. Se eu soubesse do Colin há 15 anos atrás, quando eu tava quando eu tava estudando Guerra dos Farrapos, e se eu tivesse acesso a esse material, eu ia ter aprendido a Guerra dos Farrapos de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais... Ia ter te excitado mais a história. Ia ter despertado muito mais o meu interesse. Então muitas vezes a galera pensa, descobrimento do Brasil, Guerra dos Farrapos, nossa, que saco a história do Brasil, mas o Colin conseguiu mostrar que é muito da hora a nossa história. Eu tô... Porque assim, requintado, mas é altamente popular. Altamente popular. Se você lê esse quadrinhos todo, você não sabe ler, você sabe olhar figuras, você entende. Sim. Só pelas imagens você entende o que está acontecendo. Ele falava isso também, que ele gostava de mostrar quem é vilão e quem é mocinho pela cara do sujeito. Só pela face você já sabe quem é o vilão na história. Aquele cara lá que tenta atrair o outro, lembra? O barbudão. Esse daqui? Claramente o vilão. Ele só aparece no bar olhando pro outro, você já sabe, vai trair alguém. Lá fora, esse cara estaria em outra posição. Se ele tivesse desenhado na Europa, esse é o ponto. Ou nos Estados Unidos, a gente certeza ouviria saber quem é Colin no nível Frank Miller. No nível Frank Miller. E eu acho que talvez essa seja a importância desse vídeo que a gente está fazendo aqui, né? É mostrar que a gente teve um talento que tinha muita vontade de estar trabalhando. Muita vontade. Acabou fazendo ilustração publicitária que... Durante o tempo fez, o amigo dele, o Júlio Shimamoto, fala isso. No Lobisomem eu acho que ele dá essa ideia, também, né? que ele fez ilustração... E aí eu tenho esse sentimento meio do gênio incompreendido, meio Van Gogh, assim, putz, o cara morreu e agora... Eu tava vendo esses relançamentos do Lobisomem e a maioria dos relançamentos dele são pós-morte. Sim. Aquela coletâneas do Colin lá, que provavelmente é o que vai estar disponibilizado. Que é online, é uma coletânea online. São todas de 2013, né? Então, assim, eu mesmo só fui conhecer o Colin agora. Ele nasceu em 1930, morreu em 2000 e... Ele morreu em 2012? Foi. Em 2012 morre Colin. Aqui, nasceu em 1930, 2002. 2002, faleceu olha em só. 2002, Fantasmagoriana é póstumo. Eu acho que essa edição do Histórias Gerais também, algumas coisas são póstumas. Essa daqui eu acho que é. Então você vê, né? Então acho que a parte mais importante desse raciocínio deve ter outro Colin aí fora. E vamos tentar não cometer o erro de desvalorizar de novo, né? Bora valorizar a arte nacional, conhecer esse cara, se alguém está assistindo, um projeto que eu gostaria, era um dia ter um doc sobre o Colin. Tinha que ter. Um doc sobre o Colin. Tinha que ter um doc sobre o Colin, tratando a história dele, tratando o que ele desenhou, com quem ele trabalhou. Com certeza. Se curtirem a ideia aí, dão um ok, falem se vocês acham legais.
E é isso, vão atrás do Colin. Não sei o que a gente mais pode falar do você que é professor, quer ensinar, dar umas aulas de história diferentes para os seus alunos, no lugar de botar ele para ficar marcando quadradinho na apostila, bota o cara para ler o Colin. Não, Colin é uma coisa bem legal de se incentivar. E quem aí tiver também contato de editora, mano, vai dizer que não precisava de uns álbuns bonitos. Esse da História Gerais tá muito bonito, da companhia, né? Conrad. Mas mais trabalhos do Colin deviam estar disponíveis. Tipo, imagina uma coletânea Lobisomem. O Colin Ultimate Edition. Total. Não, mas não é? Eu concordo. De luxo, obra completa do Colin. Com certeza absoluta. Aí, ó, Pipoca e Nanquim, essas outras editoras aí, Editora Nemo, que publicou Fantasmagoriana. Mais coisa do Colin devia estar disponível. Sim, com certeza. Pra galera ler. E pros artistas, bebam dessa fonte, vai mudar a sua perspectiva de... Gosta de desenho, vá atrás. Ele tem um lado meio Kurosawa, né? Nas sutilezas e nas violências. É meio Kurosawa, se fosse... Talvez o Kurosawa seja meio Colin, né? Não sei quem veio primeiro, mas... Então é isso. Leiam. Comprem no estante virtual, vocês achar, porque é difícil também achar. Não vou falar que é fácil, não. É fácil. Isso é outra coisa também. Faz o download, mas se gostar... Compra o bagulho, né? É legal. É difícil de achar, mas é legal. Então é isso. Flávio Colin. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Acho que é isso. É nóis.